Olá, minha gente querida, meus amigos do YouTube. Vou fazer mais um vídeo. Vamos falar sobre muitos assuntos. Então, mas em primeiro lugar eu quero e desejo muita paz, muita felicidade, que todos vocês se encontrem gozando de saúde, na presença do nosso Altíssimo Deus, que Ele esteja cobrindo vocês de bênção, todos os meus amigos desse canal, que vocês possam estar gozando de saúde, que em primeiro lugar é o mais importante, né? Alegria, paz, harmonia. Então, agora nós vamos falar um pouco do... A gente fala assuntos variados, como faz tempo que eu não faço um vídeo, eu poderia contar uma história de assombração, por exemplo, coisa que meu pai contava, minha mãe contava, mas hoje eu quero falar um pouco assim. Eu demorei para fazer um vídeo porque também eu estava com problema celular e tal, mas tá. Eu morei, quando era criança, morei um pouquinho na cidade, um pouquinho no sítio, mais tempo no sítio, né? Porque eu nasci no sítio até uma certa idade, depois fui criança mais ou menos para a cidade, fiquei um tempinho, depois para o sítio de novo. Depois meu pai mandou morar com a minha irmã porque era para estudar, porque lá no sítio não tinha, né, a escola. E foi esse vai e vem, para lá e para cá, assim. Mas eu me considero uma pessoa da roça. Eu gosto da roça, gosto de ser da roça. Então, vou contar um pouco de tudo que a gente já viveu na roça e na cidade. Mas eu tenho uma coisa engraçada. Quando eu era criança, que eu morava na roça, naquele tempo os rádios eram uma bateria. Tinha uma bateria grande assim. A gente falava pilha, uma pilha grande assim, ó, bem grande mesmo. E aquela pilha, às vezes ela pifava, né? Acabava, daí tinha que ir na cidade, não sei se era que meu pai mandava carregar ou comprava uma outra. Eu não lembro, eu era muito criança mesmo. E engraçado que daí o nosso rádio era um rádio velho, daqueles parecendo um caixote, assim, sabe? Parecia um caixote. Então, meu pai, ele não deixava a gente ficar mexendo no rádio, porque o botão desregulava tudo, ficava uma coisa. Então, o nosso rádio, aquele ponteirinho assim, que andava assim, quando você mudava de estação, que hoje você clica um botão para ligar um rádio, uma coisa, clica um botão lá, sei lá, é diferente também. Não é com aquele botãozinho que fica aí, muda por número, né? Aquele lá não, aquele era E a nosso assoalho era alto do chão, aqueles assoalhos de tábua assim, de assoalho mesmo, que fazia aquele barulhão quando a gente andava. E daí o rádio, quando a gente pulava e fazia bagunça, ali o rádio ia saindo da estação e ficava aquela chieira assim. Minha mãe ficava louca de brava, porque às vezes ela estava ouvindo os programas sertanejos dela e nós correndo para lá e para cá, para lá e para cá, e o rádio volta e meia fazia essas coisas. Ela ficava, nossa, ela ficava muito brava. E um dia, meu pai ficou doente, né? Ficou internado uns tempos no hospital, em Londrina, e minha mãe ficou lá com ele. E nós ficamos sozinhos, minhas irmãs mais velhas, cuidando de nós, que era criança. E uma noite, assim, noitinha, eu resolvi fazer uma bagunça, eu com meus irmãos mais pequenininhos. A gente ficava correndo em volta da mesa, na sala, assim. E meu irmão, 2 mais velho do que eu, devia ter uns 14, sei lá, outro uns 16, por aí, assim. Eles estavam ouvindo música lá que eles gostavam, aproveitando, né? Porque não podia estar mexendo no rádio quando meu pai estava, porque ele não gostava. E daí
o rádio saiu do lugar com aquela cheira. E eles, para de correr, nós correndo, volta da mesa. Daí ele, meu irmão, tinha uns 16, 17 anos, pegou uma corda, falou assim, eu vou te bater com essa corda. Aí o outro mais novo falou, não bate nela não, quando o pai chegar ela conta tudo, hein? Aí era assim nossa vida, nós vivíamos assim nesses impasses. Mas eu, quando eu morava assim no sítio, lá na cidade, aqui do interior do Paraná, chamada Mandaguari, morava na região rural, eu gostava muito quando chovia, eu amo a chuva. Eu amo a chuva. Sabe por que eu amo a chuva? Porque eu sempre gostei de ter muitas pessoas assim em casa. Então, nossa casa, eu tinha muitos irmãos, e minha família era grande, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu tinha 3 irmãs, 2 irmãs mais velhas que eu, solteira, e uma prima que foi criada lá em casa. E tinha 2 irmãos moços, e abaixo de mim tinha mais uma irmã, e meu irmãozinho mais novo, mas meu pai criava 3 netos na minha casa. Então era casa cheia. Fora as pessoas que vinham para trabalhar, né? Eram camaradas que vinham trabalhar e moravam lá com a gente. Então a casa cheia. Então, dia normal, de sol, todo mundo levantava muito cedo com o escuro e ia para a roça. A casa ficava vazia, todo mundo cuidando de uma coisa, cuidando de outra. E a gente, criança, a gente gostava daquela bagunça de gente conversando, dando risada, contando coisa. Então eu gostava o dia que chovia, porque o dia que chovia, ficava todo mundo em casa. Ninguém ia para a roça, né? Ninguém ia trabalhar no meio da chuva. Então eu gostava quando chovia forte, porque se a chuva fosse só um chuvisqueiro assim, meu pai sempre arranjava roçar pasto, plantar cebola, mudar coisa de lugar, fazer horta, essas coisas, menos chuvisqueirinho. Então eu gostava quando chovia, porque daí ficava tudo em casa, meus irmãos, todo mundo, e era aquela conversarada, aquela risadaiada, era aquela brincadeira assim, e eu amava tudo aquilo. Então eu aprendi a amar a chuva por causa disso. E quando o tempo mudava assim para chuva, eu ficava feliz, assim, eu não gosto de temporal, né? Aqueles relâmpagos, trovão, vento, muito vento. Não, daí, mas quando chovia, ai, que felicidade. Ficava torcendo para chover, para ficar todo mundo em casa. Sabe, aquele aconchego, todo mundo ali contando história. Às vezes minha mãe fazia bolinho de chuva, às vezes a gente comia uma mandioquinha frita, todo mundo junto ali. Era muito, muito bom. Meus irmãos, eles aproveitavam para ficar contando lorota lá no quarto deles, a gente queria ir lá, não deixava, aquela coisa. Mas era gostoso, muito gostoso, tudo isso, e dá saudade. Hoje, já com mais de 70 que eu já tenho, né? E às vezes eu fico aqui sozinha com meu esposo. E meu esposo é aquela pessoa tranquila. Para ele responder para mim, quando eu pergunto alguma coisa, ele leva uns 3 minutos. Não, nem tudo isso. Mas ele fica pensando aí, responde só aquilo que eu perguntei. Não é de muita conversa, de muito assunto, né? Então, daí eu me sinto sozinha. Daí eu me lembro desses momentos, assim, que a gente ficava todo mundo junto conversando, dando risada. E você sabe, criança e jovem tem risada frouxa, ri por tudo e toda hora, não é? É mesmo assim, mas é tão bom, né? Tão bom. E meus irmãos, eles eram muito animados, de repente eles se juntavam para cantar lá no quarto deles, é aquela folia. Às vezes meu pai ficava um pouco bravo, assim, porque isso entrava pela noite, né? Entrava pela noite. Às vezes a gente dava benção, pai. Ele falava, que benção, pai, o que vem dar benção aqui? A gente tinha que dar benção, beijar a mão, aí a gente ia deitar, daí a gente ficava conversando, casa de madeira, escuta tudo. Conversando, né, dentro do quarto. E eu dormia num quarto com a minha irmã mais nova, minhas outras irmãs dormiam em outro quarto, mas a gente achava tanto assunto para conversar. E então meu pai, ei, vocês foram deitar para dormir ou para ficar tagarelando aí? Cala essa boca, vamos dormir. Meu pai dormia cedo.
E daí, como a casa era de madeira e sem forro, escutava tudo, né, um barulho. Então meu pai se implicava, se implicava. Mas hoje eu sinto muita saudade desse tempo, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de me relacionar com as outras pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de sentar para conversar assunto legal, que eu gosto, falar das coisas de Deus, ou se não juntar para cantar, para louvar, para contar histórias, que eu gosto de histórias. E também eu gosto de poesia também. Eu tenho algumas poesias que eu mesmo escrevi. Um dia eu vou falar uma aqui para ver se vocês, meus amigos do YouTube, vão gostar. E então esse canal no YouTube para mim foi uma maravilha para eu conversar comigo mesmo ali. Parece que eu estou falando comigo mesmo, mas depois alguém sempre fala, ó, eu gostei, me trata com carinho e eu agradeço muito você, Morena, você, Maria Nascimento. E eu sou até injusta por ficar falando, né? Uma hora eu vou marcar assim todos os nomes no papel para mim não esquecer nenhum, mas todos vocês estão no meu coração. Eu amo muito. Foi bom conhecer vocês. Pode comentar mais, pode até me ligar se quiser. Eu estou disposta a atender, conversar com vocês, tá bom? Eu amo todos vocês. Eu amo o ser humano, sabe? Tem gente que prefere outras coisas, animais, uma coisa. Eu amo o ser humano. Eu amo os animaizinhos também. Mas o ser humano é a coroa de Deus. Ele fez imagem e semelhança dele. Então eu amo muito. Eu quero ver sempre o ser humano com os olhos que Deus vê, porque ele vê com olhos de misericórdia e amor, perdão, né? Então é assim. Mas esse é mais um vídeo que eu fiz para o meu canal. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comente, tá bom? Dê um like. E eu agradeço muito por tudo mesmo. Eu quero que esse canal cresça, 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 ficar grande e enorme. E só com a ajuda de vocês que é possível, tá? Mas enfim, aceite o meu abraço. Bem gostoso mesmo. Eu gosto de abraçar. Gosto de abraçar. Aceite. Eu beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E Ele quer.